O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem respondeu: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas estas coisas. Que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho do jovem rico pode nos encher de grande desânimo, porque se nós formos bem honestos, bem sinceros, nós podemos reconhecer nesse jovem rico aquilo que nós somos. Mas, na verdade, esse Evangelho não foi colocado aqui, e nem Nosso Senhor disse essas coisas para o jovem rico para nos desanimar, mas pelo contrário, para nos mostrar qual é o caminho. Vamos, então, com serenidade, olhar para esse Evangelho e procurar ter ideias claras. Primeira coisa, o que é que Jesus está dizendo para o jovem rico? O jovem rico chegou perguntando o que é necessário para ser salvo. Jesus disse: esteja em estado de graça. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, católicos, somos chamados por Deus a ser batizados, claro, mas nos confessar, não pecar, não cometer pecados contra os 10 mandamentos e permanecer em estado de graça. Permanecer em estado de graça quer dizer o seguinte, vamos lá, vamos abrir o motor da máquina para enxergar o que é que tem dentro. Quer dizer que a pessoa que está em estado de graça, que não está em pecado mortal, tem na sua alma algo divino. Tem a alma humana, mas a graça santificante do batismo, a graça santificante que a confissão restaura, ela eleva a nossa alma, para que nós possamos começar a nos comportar de outra maneira. E esse comportar-se de outra maneira é, antes de tudo, conhecer Deus com uma profunda fé. Vejam, parece que a gente não precisa de nada para fazer atos de fé, né? Vem à igreja, a gente faz as coisas, então eu rezo, eu faço a quaresma de São Miguel, eu faço as minhas práticas de devoção, eu faço meditações, etc, etc, isso, aquilo. Vai, faz as coisas. Sim, mas você faz todas essas coisas e elas só são verdadeiramente eficazes
Porque se você está em estado de graça, Deus vai impulsionando a sua alma para conhecer mais. Deus quer que você o conheça mais. Então, a coisa básica e fundamental das pessoas que estão em estado de graça, vejam que aqui eu não estou falando de quem está vivendo habitualmente em pecado. Eu estou pulando uma etapa, vocês estão entendendo? Mas é que não dá para a gente ficar começando toda vez, começando do zero. Se a gente toda vez começa do zero, nunca vai ter uma homilia para quem não está no zero. Então, eu estou supondo que você largou a vida de pecado, que você está habitualmente em estado de graça, que você está se confessando, que você não está em pecado mortal, beleza? É daqui para frente que eu estou ensinando, porque essa é a situação do jovem rico. O jovem rico disse para Jesus: olha, eu faço isso há muito tempo, já observo os mandamentos. Ah, então pronto. Então nós estamos falando de uma pessoa que mais ou menos, já está superando a questão do pecado. O pecado mortal já está razoavelmente dominado. Está claro isso? Então confessa. Muito bem. Faz confissões boas, propósitos bons, luta contra o pecado, belê. Maravilha. Chegamos no estágio do jovem rico. O jovem rico, porém, ele que está em estado de graça, ele tem que conhecer mais a Deus. Ele tem que fazer atos de fé cada vez mais profundos. Por quê? Porque só se você conhece Deus na intimidade, só se você conhece o amor de Deus com profundidade em atos de fé cada vez mais puros, é que você será capaz de dar outros passos. Estar em estado de graça e vencer os pecados mortais não é tão difícil. Deus dá essa graça para as pessoas, vamos em frente, coragem, beleza. O problema é daqui para frente. A maior parte das pessoas que consegue vencer os pecados mortais fica estagnada o resto da vida. E é para isso que eu estou fazendo essa homilia. Para essa pessoa que já não peca mortalmente há muito tempo, ou peca mortalmente raramente, mas vê que está na estagnação, o que você tem que fazer? Você tem que procurar Deus e conhecê-lo mais intimamente. Por quê? Porque somente uma pessoa com um grande amor é capaz de deixar tudo por esse grande amor. Isso que Jesus está ensinando ao jovem rico, ele ensinou na parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido. Alguém o encontra, vai, vende tudo que tem alegremente, e adquire aquele campo onde estava escondido o tesouro. Olha a diferença, olha o contraste. Porque o jovem rico saiu triste, porque era rico e não queria vender tudo, e porque o homem da parábola que encontrou o tesouro escondido no campo foi e vendeu tudo alegremente. A tristeza do jovem rico e a alegria do homem que encontrou o tesouro. Qual é a diferença? O homem viu o tesouro. O jovem rico não. Nós podemos dizer com certeza que esse jovem rico não conhecia Jesus suficientemente. Ele não tinha atos de fé
profundos para poder, cheio de amor por Jesus, dar o passo, esse passo alegre de amar Jesus, sem se preocupar com o preço que eu tenho que pagar, sem se preocupar com o passo que eu tenho que dar. Vejam, ele se aproximou de Jesus e disse: mestre, rabi. Ou seja, para ele, Jesus era um rabino, sábio, inteligente, maravilhoso, mas não era Deus. Não era Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele que criou o universo pelo qual vale a pena perder tudo para estar com Ele. O problema do jovem rico não é o dinheiro, a riqueza. O problema do jovem rico é o desconhecimento de Jesus, o não ter visto o tesouro, não ter enxergado o tesouro escondido. Quem está em estado de graça precisa crescer nesse conhecimento de Jesus e crescer de fé em fé, ou seja, de conhecimento íntimo em conhecimento íntimo. Nós precisamos enxergar esse tesouro de forma cada vez mais nítida, de forma cada vez mais clara. Quando nós recebemos de Deus o dom da fé, é como aquela cura que Jesus fez do cego. Teve um cego que Jesus curou de forma muito estranha. Jesus é Deus. Ele faz as coisas de forma perfeita. Jesus foi, curou o cego. Aí perguntou: você está vendo? E o cego disse: eu estou vendo os homens como se fossem árvores. Quer dizer, ele estava enxergando, ele recuperou a visão, mas estava fora de foco. Estava precisando usar óculos. Jesus foi, então, rezou por ele novamente, e aí finalmente ele focou e enxergou direito. Mas por que Jesus não curou de uma vez só? Ele não podia? Podia. Mas quando Jesus faz as coisas, ele faz com caridade, com amor por nós. E ele curou aquele cego para dizer: olha, é assim, você já tem fé. Melhor isso do que nada. É melhor você enxergar as coisas fora de foco, ver os homens como se fossem árvores, do que não enxergar nada. Você já tem fé, mas a sua fé é fraca. Jesus curou esse cego em 2 etapas para dizer que nós precisamos partir para uma segunda etapa. Você já tem fé, mas se você ama Jesus e fica apavorado, com medo do preço que você tem que pagar pelo amor a Jesus, é porque você ainda está vendo tudo fora de foco. Você ainda não enxergou Jesus com a profundidade, com a riqueza, né? Com a altura e com a profundidade, com a largura, né? E o comprimento, a estatura de Cristo. Você ainda não chegou lá. Então, coragem, é possível chegar lá. É possível chegar lá. E dar passos alegres no amor a Jesus. Vejam, quem tem um grande amor não sente o peso do que ele tem que pagar por esse grande amor. Eu sempre conto uma historinha que me marcou quando eu era pároco
em Barão de Melgaço, há uns 20 anos atrás. Barão de Melgaço é uma paróquia, Nossa Senhora das Dores, que fica no Pantanal mato-grossense. Eu fui pároco durante 11 anos. E tem as comunidades, né? Rio abaixo, que a gente tem que atender, tem que ir de barquinho, de avoadeira. Mas nesse tempo de seca, como agora, que o Pantanal está seco, é possível chegar nessas comunidades por terra, ao invés de chegar de barco. Só que nas estradas do Pantanal, por causa das enchentes, quando seca, cria uma poeira que é tão fina, que parece um talco. O pessoal que está acostumado com o Pantanal sabe como é isso. É um pozinho cinza, branco, que você, só de pôr o pé no chão, já sobe uma poeira a 2 metros de altura. E tinha um rapaz que morava a alguns quilômetros rio abaixo, em Porto Brandão. Esse rapaz que morava em Porto Brandão, ele tinha uma namorada que morava em Barão de Melgaço. Ele pegava a roupinha dele, dobrava a roupa, colocava dentro de um dessas sacolas de arroz de 5 quilos. Claro que é sacola vazia, né? Colocava a roupinha dele dobrada, colocava debaixo do braço e caminhava naquele sol escaldante, com os carros passando e levantando aquele pó. Ele chegava em Barão de Melgaço, parecia um monstro, todo coberto de pó branco. Ele ia para a casa de um amigo, tomava banho, colocava perfuminho, vestia sua roupinha limpa que estava dentro da sacola de arroz e ia encontrar com a namorada. Eu vendo aquele sacrifício todo, eu perguntei um dia para ele: fulano, mas não é pesado demais você sair nesse sol de rachar mamona, essa poeira, essa secura, para vir namorar? E a resposta dele foi: padre, nada é pesado quando a gente ama. Ele é a parábola do tesouro escondido. Ele conheceu aquela menina. Ele tinha um amor. Ele pagava um preço. E não era pesado, porque tinha um amor. Mas como é possível que a gente tenha este amor? Ninguém ama o que não conhece. O jovem rico não conhecia Jesus. E é por isso que você que está em estado de graça, ou que está buscando permanecer em estado de graça, você precisa crescer de fé em fé, de conhecimento em conhecimento, conhecer o tesouro que é Cristo, conhecer o amor dele por você, conhecer tudo que ele fez por você. Peça a Nossa Senhora, peça aos santos que conheceram Jesus profundamente: minha mãe, dai-me vossa fé. Peça ao seu anjo da guarda para iluminar sua vida de oração, para você conhecer Jesus e conhecê-lo profundamente, e conhecê-lo amorosamente. Nós precisamos crescer de fé em fé, e de fé em fé, esse amor de Cristo vai nos mostrar que nada é pesado, que é leve, mas ainda, que é alegre. É alegre carregar a cruz por amor a Cristo. A cruz da sua família. Não estou falando de uma cruz que vai vir, não, ela já está aí. Ela já está aí, você vai encontrar com ela hoje. Qual é a cruz que você está carregando? Qual é a cruz das suas circunstâncias?
É a sua saúde? São suas dívidas? É o peso dos relacionamentos familiares? É no emprego? É a sua história? É você mesmo que é uma cruz para você? Você é pesado para você mesmo? Coragem, colocando a luz de Cristo, de fé em fé. Vai surgir em nós, vai surgindo em nós esse amor. Ele morreu e se entregou por mim. Ele me amou. Por que eu não vou amar de volta? Ele carregou a cruz. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele carregou as nossas transgressões. Porque eu não iria carregar estas dores que são minhas por amor a Ele. Essa cruz que é minha por amor a Ele. Alegremente. Quando tem um grande amor, as coisas ficam leves, as coisas ficam alegres. Então, coragem, vamos lá, vamos viver esse tempo de Quaresma de São Miguel, mas que seja um tempo não somente de batalha, de luta com Satanás, mas seja um tempo de amor, um tempo onde a fé no amor de Cristo por nós é vitoriosa. Vamos lá. Vamos atrás do tesouro escondido. Alegremente.